vou falar sobre música e contextos. E vou trazer esse assunto, música e contexto, para o nosso século XXI, pelo nosso momento de pandemia que nós estamos vivendo. Eu vou falar sobre vou dizer assim, sobre um maestro, um músico, só não vou dizer que é um dançarino, mas dançarino sim da vida. Ele dançou conforme a música. Um cara conhecido, que é um crítico social, um cara até hoje, ele surgiu na década de 1945, 1889, até a década de 70. Mas até no século XXI, a gente comenta sobre ele, comenta o que ele fazia, comenta como ele foi conhecido hoje no Brasil. Vou falar sobre esse cara chamado Raul Seixas. Esse cara, em 1945 até 1889, que começou a ficar conhecido na década de 1970. Ele começou a ficar conhecido através das suas músicas, pelas suas músicas ser. Algumas pessoas dizem que é polêmica, outras pessoas dizem que sua música é uma nova era, algumas pessoas dizem que sua música são filósofos, outras músicas dizem que a música dele só tem literatura, mas enfim, para mim ele é um cara genial. Por quê? Porque na década dele, na época dele, ele escreveu uma música Ouro de Tolo, ou O Dia que a Terra Parou. E nós podemos ver que hoje, no século XXI, a Terra parou. Quando, em março de 2020, surgiu a pandemia dessa crise. Então a Terra parou. Nas canções da música dele fala quando o ser humano vai ao supermercado e começa a estar fechado. Quando o aluno vai à escola e não encontra o professor. Então ele falou uma realidade de hoje. Olha, uma década de 70, de 1945. Ele contou uma história que nós estamos vivendo hoje. Um dia que o mundo parou. O mundo parou. A pandemia parou o mundo. Então isso chamou a minha atenção. Raul Seixas é muito interessante nas coisas dele, porque a literatura, a filosofia e as questões e a maneira de pensar e as críticas dele. Então, ele usou de tudo. Para mim, ele foi um filósofo, como Sócrates e outros. Quando tinha um grupo de pessoas conversando, o filósofo Sócrates chegava naquele grupo e começava a ouvir as ideias deles, começava a dialogar, começar a conversar, se expressar. E Sócrates começou o quê? A analisar e ver o mundo de outra forma. Aí ele começou a fazer suas próprias críticas e falar seus próprios pensamentos. Até um dia ele parou e disse: só sei que nada sei. Então ninguém é melhor que ninguém. Sempre o pensador pensa de uma forma, outros já vêm com outras maneiras de pensar e outras vêm com outras teorias. E Raul Seixas foi o cara. Ele começou a fazer em cima das suas músicas, suas críticas, sua maneira de ver o mundo, ver o Maluco Beleza, ver aquela música que surgiu, Medo da Chuva e Tento Outra Vez. Então foi música, Tente Outra Vez, foi uma música que ele começou a ter a linha de raciocínio na sociedade. Então ele começou a buscar isso dentro desse contexto, música e contexto. Eu busquei muito a história dele. Por quê? Porque ele começou a textualizar aquilo que ele vivia em cima da música, compondo as suas músicas. Até hoje tem pessoas que gostam muito de ouvir Raul Seixas. E eu conheci um dia desses, Raul Seixas, assim, a história dele. Mas já tinha ouvido algumas músicas dele e achava interessante a letra. Nós podemos ver que as músicas daquela época tinham mais letra do que hoje. As músicas não tem muita letra, tem muita indecência. Mas nós podemos ver que a música de antigamente, na década de 45, década de 70, 60, década de 80, as músicas tinham letra, as letras tinham fundamento. Então, praticamente é uma realidade da música de antigamente, uma filosofia, uma literatura. Nós podemos ver que
Tem outra personagem que também me chamou a atenção, é um americano no festival de jazz, ela cantou nos Estados Unidos em 1970, ela cantou Eu Não Tenho Vida. Aquela música bem conhecida, eu não tenho casa, não tenho sapato, não tenho dinheiro, não tenho classe, não tenho saias, não tenho casa. Então, isso aí me chamou a atenção. Ela se expressou naquela canção. Então, foi muito interessante isso. Então, hoje nós estamos vivendo isso, nessa pandemia, há uma canção de Raul Seixas feita na década de 40, que ele começou a ser conhecido na década de 1945, e na década de 70 ele começou a expandir seu auge, sucesso, e até hoje ele ainda faz, algumas pessoas ainda usam esse auge dele ouvindo as canções dele. Então, o século XXI vive hoje uma canção de Raul Seixas.